Oi, meu nome é Daisy, eu sou aromaterapeuta, sempre fui professora a minha vida inteira, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque foi um pedido muito forte de Deus na minha vida. Pode ser que muita gente nem vá assistir, pode ser que isso não faça sentido para ninguém, mas eu resolvi fazer isso porque eu quero muito que esse vídeo possa ajudar pelo menos uma pessoa, né? Eu tenho 34 anos, atualmente eu vivo na Espanha, eu sou casada, sou mãe de 4 crianças. E nesse último ano eu passei por um processo assim, de desenvolvimento muito grande na minha vida. Eu sempre fui católica, sempre busquei a Deus, né? Sempre fui à igreja, sempre tentei viver o mais certo, né? Vamos dizer assim, possível. E vivi ali toda a minha vida nesse sentido, assim, né, de oração, ir à missa aos domingos, ensinar aos meus filhos o bom caminho, né, ensinar para eles um caminho bom, um caminho que eles devem seguir, e sempre busquei tudo isso, mas, assim, eu sempre fiz tudo isso do meu jeito, do jeito que eu achava que tinha que ser e do jeito que eu achava certo, né, eu nunca fiz isso aos olhos do que a igreja prega. E aí, quando eles tinham uns 2 anos, mais ou menos, eu resolvi viver isso, viver o que a igreja prega, né, embora ainda estou muito errada, embora ainda não mereço tudo que tenho, mas estava ali para viver isso, para ser essa pessoa. E aí eu li alguns livros, comecei meu processo de conversão mesmo, casei na igreja, tive ali, um dos momentos mais felizes de toda a minha vida, e tive um momento profundo com Deus, onde ele me falava, que um dia eu iria para a Espanha e as portas se abririam para mim e para minha família. E eu não acreditava nisso, eu falava assim, o que eu vou fazer lá, né? E assim, quando eu abri a Bíblia, eu vi lá, a passagem, quando fores à Espanha, que tá em Romanos, e eu não vou citar a Bíblia, que não vou citar nada assim tanto, mas assim, foi muito incrível isso, porque eu falava assim, gente, mas o que a palavra Espanha tá fazendo na Bíblia, né? Então assim, eu ficava sem entender, sem compreender isso. E eu, e aquilo passou, 2 anos passaram depois, e nós estamos aqui hoje, na Espanha, né? E vivemos aqui dias muito desafiadores quando chegamos, muitas coisas aconteceram que deram errado, passamos por muitos problemas, muitas dificuldades, mas a nossa família permaneceu unida, nós permanecemos fortes e cada coisa que aconteceu serviu para nos fortalecer ainda mais. Só que eu tive a minha bebê, que hoje tem 2 anos, a Merida, e então a Ana Merida nasceu, nós passamos por muitas dificuldades, porque não é fácil, né? Por mais que pareça fácil, não é fácil viver aqui. Por mais que pareça que a gente vive no luxo, não é tudo isso quando a gente chega aqui, né? Quando a gente chega aqui, a realidade aqui é muito diferente, né? Nós passamos por muitas humilhações, nós passamos por muitos preconceitos, nossos filhos enfrentam isso na escola diariamente. Aqui o bullying é diferente do que o que acontece no Brasil, assim, não tem comparação, sabe? Porém, nós passamos por tudo isso e vivemos isso e estamos aqui super bem, né? Muito bem mesmo, assim, não tô mentindo, a minha mãe vem pra cá e ela sabe que a gente tá bem, por mais de todas as dificuldades que tem e da saudade enorme que a gente sente de casa. E aí eu engravidei da minha 4ª bebê, que nasceu em maio agora. E na gravidez dela, eu fazendo os acompanhamentos, aqui o pré-natal é bem diferenciado assim no Brasil, mas eu tava fazendo os acompanhamentos e tudo, e aí num exame saiu que a minha bebê iria ter, ela ia ser, ia nascer com uma deficiência. Eu não sei se eu devo falar isso aqui, mas acho que não, melhor não. E aí meu chão caiu naquele momento, sabe? Eu pensava assim, por quê, né? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus me escolheu para essa missão tão difícil? Já é tão difícil ser mãe de 3 crianças, com a 4ª para chegar. Por que, né, que Deus fez aquilo comigo, com a minha família? E na hora que a médica me falou, ela falou, olha, você vai ter que vir aqui, repetir o exame, mas é 99,9% de certeza que isso aqui tá certo e, a gente só vai repetir o exame porque tem que repetir e depois você vai fazer o que precisa ser feito. E aí eu falei, ok, saí assim, tudo bem. E fui embora pra minha casa, Quando eu entrei no carro, eu chorei, desabei, Foi muito difícil pra mim passar por aquilo. Depois, eu cheguei em casa, tive outras dificuldades, assim, pra entender aquilo, sabe? Eu demorei muito, vou ser bem sincera, pra digerir isso. Meu problema não era, essa criança vai vir com uma deficiência, não era isso, sabe? Não era porque eu não queria essa criança, não, era só porque eu ficava pensando, assim, o quão difícil ia ser
né? Para eu cuidar de uma criança assim, tendo outra pequena, vivendo num local onde não é um fácil acesso, assim, sabe? E pensei principalmente no que essa criança enfrentaria nesse lugar que a gente vive, nessa Espanha, né? Como sendo uma imigrante, né? Como sendo... Então eu ficava pensando assim, falava, meu Deus, né? O que vai ser dessa criança nesse lugar? E eu sofri muito, eu chorei muito, eu rezei muito, eu pedi muito para Deus. Mas desde a hora que eu saí daquele consultório, né? Deus me falava muito assim. Existe ali uma pequena porcentagem ainda, e é onde eu posso agir, né? Eu contei pro meu esposo, nós resolvemos que a gente não ia falar para ninguém, porque a gente não queria falar, porque era difícil, né? E se não acontecesse também, né? Ia ser um alarme, toda a família ia ficar naquela coisa, então a gente não queria isso. A gente precisava evitar esse momento, né? Precisava evitar isso. E eu tava trabalhando aqui, além dos meus trabalhos online, né? Que hoje eu trabalho com a Doterra e trabalho também com marketing digital, né, divulgando alguns cursos, algumas coisas. Mas, de momento, a gente resolveu ficar ali entre a gente. Eu continuei meu trabalho que eu estava fazendo fora, com uma seguradora aqui, depois saí dela, voltei para focar só dentro de casa, focar na nossa família, organizar, né, estruturar a nossa rotina. E seguimos, eu continuei seguindo, isso me balançou muito. Balançou muito meu casamento, mas graças a Deus eu tenho um ótimo marido que me ajudou, me acolheu. E eu sei que não foi fácil pra ele também compreender essa parte, sabe? E saber por quê, né? Porque a gente sempre pensa assim, por que Deus escolheu a gente? Isso não é nada, né? Deus não escolhe ninguém, não. Eu acho que assim, a gente precisa passar realmente por algumas coisas na nossa vida pra nos fortalecer. E isso me fortaleceu muito como mãe. Hoje eu penso sempre, primeiro, né, em dar a minha sanidade total aos meus filhos. Né, eles terem uma vida, viver com eles. Então o trabalho sempre fica em segundo lugar. Eu nunca faço esse trabalho para ele ficar em primeiro lugar na minha vida. Então primeiro é Deus, depois o meu esposo, depois a minha família, né, meus filhos. Depois lá pra frente que eu vou cuidar das coisas que tem que ser cuidada, como a casa, roupa, essas coisas assim. Lógico que eu vou alimentar os meus filhos, quando eu estou fazendo comida, eu estou fazendo por eles. Né, quando eu estou lavando uma louça, eu estou agradecendo a Deus porque a gente teve que comer. Então tudo isso assim me fez fortalecer como mãe. E quando eu fui fazer, né, o segundo exame, o exame deu negativo, né? E assim, aqui eles têm uma questão assim muito forte para mandar você abortar, né? Era a minha 4ª gestação e até hoje eu não sei se realmente esse exame tinha dado positivo ou não. Até hoje eu não sei se era verdade ou não. O que eu sei é que isso tudo que aconteceu serviu para me fortalecer muito como mãe, como esposa. E Deus tinha falado para mim, né, para eu gravar esse vídeo. Não sei se alguém vai assistir um vídeo de 10 minutos de uma conversa completamente aleatória, mas que ele possa ajudar alguém. Não sei se vai ajudar uma pessoa, mas eu espero que sim. E a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é que você precisa confiar em Deus. A qualquer coisa que aconteça na sua vida, pode parecer muito difícil, pode parecer uma coisa assim impossível de dar certo, mas Deus, ele age nas pequenas coisas, então a gente tem que buscar sempre servir a Deus. Não importa a situação que a gente se encontre, não importa a situação que a gente esteja. Então, Deus abençoe, né, cada pessoa que chegou até aqui nesse vídeo, né, que chegou até aqui, que compartilhou comigo esse momento, e que seja assim, sabe, de uma grande ajuda. Viver conforme as leis de Deus é muito, muito bom. E a gente consegue alcançar milagres que pareciam impossíveis. Mas eu sei que tudo, cara, pode parecer impossível, mas se você confiar em Deus, você vai chegar lá.